Você já ouviu alguém dizer que o dogma da Imaculada Conceição não tem base bíblica? E se eu te dissesse que a própria Bíblia nos dá fortes indícios dessa verdade? Hoje, vamos explorar as passagens que sustentam essa doutrina e desmontar as objeções com uma abordagem apologética sólida. Fique até o final, porque o que vamos revelar pode surpreender você. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pela Igreja em 1854, mas sua raiz está nas Escrituras e na tradição cristã desde os primeiros séculos. Muitos confundem esse dogma com o nascimento virginal de Jesus, mas ele se refere a algo diferente. Maria foi concebida sem pecado original, preservada por Deus desde o primeiro instante de sua existência. Mas onde a Bíblia sugere isso? Vamos descobrir. Essa no próprio Gênesis 3:15, a chamada Proto-Evangelium, onde Deus diz à serpente. Além disso, essa saudação do anjo é única em toda a Escritura. Em nenhuma outra parte da Bíblia, um ser celestial se dirige a alguém dessa maneira. O anjo não a chama simplesmente de Maria, mas a identifica pelo seu estado de graça. O verbo grego kecharitomene está no particípio perfeito passivo, o que significa que essa graça foi concedida a Maria em um momento anterior e continua presente. Se Maria tivesse pecado, mesmo que fosse por um instante, essa saudação não faria sentido. Outro detalhe importante é que a oposição entre a mulher e Satanás é completa. Deus não disse que haveria apenas uma rivalidade ocasional, mas uma inimizade absoluta. Se Maria tivesse herdado o pecado original, essa inimizade não seria plena, pois o pecado é justamente aquilo que nos torna inclinados à rebelião contra Deus. Para reforçar essa interpretação, olhemos para a comparação entre Eva e Maria, feita pelos primeiros cristãos. São Justino Mártir, século II, escreveu: "E assim como Eva, desobedecendo, tornou-se causa de morte para si e para todo o gênero humano, assim também Maria, tendo um esposo, mas permanecendo virgem, obedeceu e tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. E se Eva, antes da queda, foi criada sem pecado, então Maria, como nova Eva, também deveria ter sido preservada do pecado desde sua concepção." Outro ponto interessante é que Jesus chama Maria de mulher em momentos-chave do Evangelho, como nas bodas de Caná, João 2:4. E aos pés da cruz, João 19:26. Isso não é uma mera casualidade, mas um eco direto da profecia de Gênesis 3:15, mostrando que Maria é a mulher, em inimizade com a serpente. Por isso, a nova Eva não pode ter sido escrava do pecado. Se a primeira mulher criada pura caiu, a segunda foi preservada para que, por meio dela, viesse a redenção ao mundo. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado do Antigo Testamento. Deus ordenou que fosse feita de ouro puro por dentro e por fora. Êxodo 25:11. E que nenhum homem indigno a tocasse, sob pena de morte. 2 Samuel 6:6-7. Dentro dela estavam as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Esses elementos prefiguram Jesus, que é a palavra viva de Deus. João 1:14. O verdadeiro pão do céu, João 6:51, e o sumo sacerdote eterno, Hebreus 4:14. Se a arca da antiga aliança foi feita imaculada para carregar símbolos da presença divina, quanto mais Maria, que carregou em seu ventre o próprio Deus encarnado. Outro ponto fascinante está na forma como Maria e a arca são descritas. No Antigo Testamento, quando a arca foi levada a Jerusalém por Davi, ele exclamou: "Como virá a arca do Senhor a mim?" 2 Samuel 6:9. Séculos depois, quando Maria visita Isabel, esta exclama: "Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?" Lucas 1:43. Isso não é coincidência. O próprio evangelista Lucas estabelece esse paralelo para mostrar que Maria é a nova arca. Além disso, a Arca da Aliança permaneceu na casa de Obed-Edom por 3 meses antes de ser levada a Jerusalém. 2 Samuel 6:11. Da mesma forma, Maria permaneceu na casa de Isabel por 3 meses. Lucas 1:56. E há mais. Quando a arca chegou a Jerusalém, Davi dançou de alegria diante dela. 2 Samuel 6:14-16. Da mesma forma, ao ouvir a saudação de Maria, João Batista saltou de alegria no ventre de Isabel. Lucas 1:44.
Se Deus exigiu que a arca da antiga aliança fosse perfeita e intocada, como poderia permitir que a arca da nova aliança fosse manchada pelo pecado original? Se Maria tivesse pecado, ainda que fosse apenas por um instante, ela não poderia ser esse tabernáculo puro que trouxe Cristo ao mundo. E mais, no livro do Apocalipse, João vê a arca da aliança no céu. Apocalipse 11:19. Logo em seguida, ele descreve a visão de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12:1. Essa mulher dá à luz um filho que governará as nações. Se unirmos essas peças, percebemos que a Bíblia nos dá um retrato claro. Maria é a nova arca da aliança, a mulher que traz o Salvador ao mundo e que, por isso, foi preservada do pecado desde a sua concepção. A objeção de que Maria não precisaria de um Salvador se fosse concebida sem pecado ignora um princípio fundamental da redenção. Deus pode salvar alguém de duas formas. A maioria da humanidade é salva por Cristo após ter caído no pecado. Redenção curativa. Mas Maria foi salva antes de cair, sendo preservada do pecado original. Redenção preventiva. Um exemplo simples ajuda a entender isso. Imagine uma pessoa caindo em um poço profundo. Um salvador pode resgatá-la depois que ela caiu, puxando-a para fora, ou pode impedir que ela caia em primeiro lugar. Nos dois casos, a pessoa foi salva. Maria foi salva pelo mesmo sacrifício de Cristo, mas de maneira antecipada, para que pudesse ser o tabernáculo vivo e puro para Deus. Isso é confirmado na saudação do anjo Gabriel, em Lucas 1:28, quando ele diz que Maria é cheia de graça. Se ela já estava cheia da graça de Deus antes mesmo da encarnação de Cristo, significa que sua salvação foi aplicada de forma única, antes da queda no pecado. Agora, voltemos ao argumento de Romanos 3:23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Paulo usa a palavra todos em um sentido geral, mas a própria Bíblia mostra exceções. Por exemplo, bebês que morrem antes do uso da razão não pecaram pessoalmente. Além disso, Jesus também é uma exceção, pois ele nunca pecou. Hebreus 4:15. Se há exceções, por que não poderia haver outra para Maria, a mãe do Salvador? Outro exemplo interessante está em Hebreus 11:5, que menciona Enoque. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não conhecer a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Deus concedeu a Enoque uma graça especial ao poupá-lo da morte. Se Enoque foi exceção à regra da morte, por que Maria não poderia ser exceção à regra do pecado original? Além disso, o anjo Gabriel diz a José, em Mateus e Nina 21, que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ora, se Maria tivesse pecado, então ela estaria incluída entre os que precisavam ser salvos dos seus pecados. No entanto, a saudação do anjo e todo o contexto bíblico mostram que Maria foi preservada do pecado, não resgatada de um estado pecaminoso. Isso se alinha ao que Deus faz ao longo da história da salvação. Ele prepara instrumentos puros para a sua obra. Como já vimos, a Arca da Aliança foi feita sem impurezas para carregar os símbolos da presença divina. O Templo de Jerusalém também era um lugar consagrado, onde apenas sacerdotes purificados podiam entrar. Se objetos e edifícios deviam ser santos, quanto mais Maria, a mãe do próprio Deus encarnado. Portanto, o dogma da Imaculada Conceição não nega que Maria foi salva por Cristo. Pelo contrário, ele afirma que ela foi salva de modo perfeito e antecipado, para que pudesse cumprir sua missão única na história da salvação. Tem mais conteúdos como esse esperando por você nos vídeos recomendados. Até a próxima! A Bíblia nos apresenta Maria como a nova Eva, a nova Arca da Aliança e a cheia de graça, tudo apontando para sua pureza imaculada. O dogma da Imaculada Conceição não é uma invenção tardia, mas sim uma verdade profundamente enraizada na Escritura e na tradição cristã. E agora eu te pergunto, será que essa doutrina realmente não tem base bíblica? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.